E aí, pessoal? Agora a gente vai falar sobre bases da democracia. Como são essas bases da democracia, como a democracia funciona e quais são os tipos de democracia que a gente pode ver, né? A gente vai discutir algumas coisas assim hoje, no dia de hoje. Bom, aqui primeiro, a gente tem que fazer uma boa divisão, né, sobre o que é democracia, que é um governo popular, mas que tipo de democracia? Democracia dos gregos? Democracia atual? Democracia dos romanos? Romanos não tiveram democracia, né? Os gregos, né? Como que era a democracia deles? Primeiro, era restritiva, né? Era bem restrita, então você não tinha muita gente participando. Então, cerca de 10 a 15%, mesmo no momento em que a cidadania foi expandida além dos cidadãos eupátridas, né? Foram para os demiurgos, por exemplo, Gorgóis, etc. Esses caras não representavam grande parcela da população. Ao contrário de hoje em dia, em que as democracias atuais são amplas, né? A gente tem bastante gente trabalhando, votando, fazendo parte da democracia, seja de uma maneira direta ou indireta, né? Mas a democracia antiga, por ter menos gente, ela era direta. A nossa, de hoje em dia, normalmente ela é representativa. Normalmente, a gente tem alguns casos, como por exemplo a Suíça, que tem, apesar de ter uma grande população, não, uma população relativamente grande, ela tem, de fato, uma democracia mais direta, né? Bom, primeiro, mas a base da democracia é o povo como fonte de poder, né? Então não é mais o magistrado, né? Não é mais o rei, não é mais o imperador, não é mais exatamente a igreja, mas o poder emana do povo. Como assim? É a vontade do povo, o que o povo quer fazer, que vai legitimar o poder. Então, isso começa a partir da Revolução Francesa, né? Quando principalmente os jacobinos, que têm uma tradição democrática talvez um pouco melhor, mais calcada no Rousseau, por exemplo, que vai falar que todos os homens são iguais e tem que buscar um bem comum dessa sociedade, é basicamente esses os conceitos daqui da Revolução Francesa, né? Então, o povo como fonte do poder é a soberania popular. Então, o povo sabe o que é bom para ele mesmo. Não precisa vir um Messias, não precisa vir um homem iluminado, um cara indicado por Deus ou pelos deuses, qualquer coisa parecida. Mas a vontade do povo, ela é soberana, ela é autônoma e é a fonte importante de poder. É o poder principal. Todos os outros poderes que as democracias acabam criando são derivados, né? Derivam desse poder principal aqui, beleza? Bom, agora tem dois tipos de democracia, normalmente, né? Essa tipologia é uma tipologia básica, a gente pode aumentar essa tipologia, mas vocês precisam saber principalmente que existem democracias diretas e indiretas. Obviamente que nem todas são puras, assim, só tem essas coisas, mas pode ter uma democracia indireta, pode ter coisas de democracias diretas e vice-versa. Mas o que é principal, né? Como que as pessoas atuam nessa democracia? Na democracia direta, as pessoas fazem elas mesmas as decisões, né? Então, na democracia direta, você vai lá, por exemplo, o seu bairro, o seu município, o lugar onde você vive e quer construir uma escola, né? E o que você vai? Você vai lá na praça pública e vai decidir se deve fazer escola, quem deve entrar na escola, quantas vagas devem ter nessa escola, né? Como se financia essa escola, quem vão ser os professores, quanto se paga para os professores, etc. Tudo isso é decidido diretamente. Obviamente que você não vai sentar e criar planos assim, você já vai colocar algumas pessoas que estão em cargo de comitês, por exemplo, já deixam isso meio pronto, você só vai lá e vota sim ou não. Na Suíça, por exemplo, você vê muito isso, né? Nas cidades, principalmente não as maiores, as pessoas se reúnem frequentemente para tomar decisão. E muitas vezes esses lugares não têm nem prefeitos, né? Porque você não precisa, o poder já está ali direto do povo, né? Na democracia direta, você pode usar o plebiscito ou o referendo, né, para justamente decidir diretamente esse tipo de coisa. Você tem o júri, né? É interessante pensar nisso, porque o tribunal do júri, no judiciário, ele é principalmente quem decide não é exatamente o juiz. O juiz,
ele é só o coordenador dos procedimentos. O júri, ele é soberano, a decisão que ele toma, como é um colegiado de pessoas que estão representando talvez o povo, né? O que eles decidem, contanto que seja dentro da lei, né, já é válido. É uma maneira de participação popular, né? Muita gente não gosta de fazer, de estar em júri, de fazer parte disso, porque é uma coisa demorada, etc., mas de fato, uma representação direta de democracia. É o jeito que o povo pode mostrar como se deve interpretar uma lei ou quais são as opções legais disponíveis. Tem a votação direta, você vai lá e vota, como a gente estava falando, e tem os comitês, né? Os comitês em que você vai participar, por exemplo, da organização da escola, né? Então, por exemplo, os pais e a comunidade em torno daquela escola vai lá e vai conversar sobre o que deve ser feito com a escola, o que deve melhorar, o que não deve melhorar. Você não deixa para uma secretaria de educação, você não deixa para a delegacia de ensino. As pessoas envolvidas com aquilo já tomam essa decisão. Isso é democracia direta, tá? Então, muita gente fala, não, que saco, tem que ir numa assembleia escolar, etc. Mas a assembleia escolar é um jeito de você ter um poder ali, colocar a sua vontade, agir daquela maneira, né, diretamente. E a democracia indireta é principalmente feita por representantes eleitos. Então você tem uma democracia muito grande, como a do Brasil aqui, que a gente tem mais de 200 milhões de habitantes, né? Você não consegue pegar esses 200 milhões e colocar para votar as coisas, mesmo porque tem muitas crianças no meio e não daria para contar. Mas mesmo assim, tirando as crianças, os outros eleitores são muita gente. Como que você vai fazer? Primeiro, você não consegue reunir todas as pessoas, né? Segundo, você tem que criar voto, né? Como que você faz isso regularmente, né? Como você vota regularmente? É complicado. Uma pessoa não pode, outra pessoa tem problema de agenda, outra pessoa não consegue sair de casa e tem vários outros problemas que são criados, que são resolvidos quando você tem uma democracia representativa, tá? Só que essa daqui a gente viu mais ou menos como democracia como uma forma, né? Mas essa democracia ela pode ter uma ideologia. Que ideologia é essa, né? Bom, dois exemplos aqui clássicos. O liberalismo, né, uma democracia liberal, né, é parecido com o jeito que as pessoas têm aqui no Brasil, né? Uma democracia liberal que tem com base em governo representativo, né? A base disso é que você não consegue colocar o poder das pessoas. E daí o que você faz? Você cria representantes, né? Uma elite política que vai decidir sobre as pessoas, né? O que as pessoas vão fazer. Você busca também a separação de poderes. Para que você separa os poderes? Justamente para criar a maior liberdade possível, né? Então você faz um legislativo, um executivo e um judiciário que brigam entre si. E eles brigando entre si criam, por exemplo, um passo relativamente um espaço relativamente maior para respeitar o direito dos indivíduos, né? A democracia liberal, ela pensa muito na garantia de direitos individuais, de liberdades individuais, porque o pensamento liberal, politicamente falando, né, tem essa ideia. Bom, tem também, por exemplo, a democracia socialista, né? O que a democracia socialista fala? Primeiro, a democracia é direta como expressão dos trabalhadores. Então você vai lá, trabalhador, vai e decide você mesmo como deve ser a produção, como deve ser a alocação de recursos na sociedade, o que deve ser priorizado, como deve ser a escola, etc. Então, como que você ouve a vontade dos trabalhadores? De uma maneira democrática. Então, isso seria um ponto muito importante a se seguir, né? Não uma democracia liberal representativa, mas uma democracia direta, né? E conselhos operários. Então, os operários de determinado setor sentam e falam, bom, o que a gente vai produzir hoje? Para quem que a gente vai produzir? Como que a gente vai produzir, né? Isso é decidido coletivamente, né, pelo socialismo. O poder então, assim, emana dos trabalhadores, emana do povo diretamente, tá? E, por último, eu queria falar com vocês sobre problemas da democracia. Eu levantei 3 problemas aqui, existem muito mais, mas esses são importantes. A relação entre minorias e maiorias. Como você evita que se crie uma tirania da maioria, quando a maioria força a minoria a fazer o que ela quer? Ou
quando você cria muitas especialidades, né, das minorias, que elas acabam se tornando elites, né? Como que você regula isso? Como você controla, né? Outro problema é o acesso ao poder. No Brasil, como vocês sabem, não é tão fácil você concorrer para vereador, deputado federal, estadual, prefeito, governador, presidente, senador e etc. Você precisa de um partido, contatos políticos e recursos. E normalmente isso acaba sendo só de uma pequena elite política. Então a gente tem uma elite que se reproduz. É só você perceber a taxa de renovação dos parlamentos, né? Não só estaduais, mas do parlamento federal. E daí você vai ver que tem muita gente lá que está na Câmara dos Deputados há muito tempo, que está no Senado há muito tempo, justamente porque é meio difícil acessar o poder e é meio difícil você entrar nessa esfera para concorrer. E, por último, né, será que a soberania popular ela manda mesmo? Então, num mundo em que o poder econômico ele é muito forte, né, ele influi muito na política, como financiamento de campanhas, como propinas, né? Quem que manda mesmo nas democracias? É o povo, é a soberania popular, é uma soberania empresarial, né? Então, quando vocês ouvem, por exemplo, o mercado gosta desse candidato ou o mercado não gosta daquele candidato, né? É muito mais o que o mercado tem a ver. Ele não tem poder, né? Quem tem poder é o povo. O mercado pode gostar, não gostar, mas tanto faz. O que importa são as pessoas. Beleza, gente? Muito obrigado e até a próxima.